Olá, bom dia. Hoje, nessa sexta-feira 13, estamos iniciando a nossa primeira live do ano e o nosso tema vai ser relacionamento. Então, o primeiro relacionamento é conosco mesmo. Então, eu e a Luísa hoje estaremos fazendo essa live. Estou esperando ela entrar aqui para poder chamar ela. Então, enquanto isso, a gente pode ir conversando sobre a sexta-feira 13. Quem tem a superstição de que a sexta-feira 13 é azarada, que a sexta-feira 13 tem uma energia ruim. Então, eu não vejo isso. Oi, Joelma. Oi, Jenny. Tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bem, me vendo bem? Esperar a Luísa entrar aqui para a gente estar começando. E aí, como vai os relacionamentos? Obrigada, Joelma. Que bom. Como vai os relacionamentos de vocês? O relacionamento de vocês com vocês mesmos? Me contem aí, enquanto a Luísa vai entrando. Aí, vamos chamar a Luísa. Ai. Só um momentinho. A Luísa não conseguiu. Não sei o que aconteceu. Peraí, vou chamar ela de novo. Deixa eu ver agora. Agora? Agora deu. Bom dia. Estranho, gente, o que está acontecendo? Não queria entrar, não, é? Eu queria. Ai, meu Deus, é que de manhã eu ainda eu levo um tempinho para acordar, mas é claro. Eu sou dessa, gente. A pessoa é mais noturna. Ainda tá tudo bem. Mas eu gosto de fazer isso de manhã, mas eu fico meio assim. Parece que o perispírito ainda não veio. Hello, pessoas! Bom dia! Como vão vocês? Feliz ano novo, primeira live do ano. Sim. Eu estava falando da sexta-feira 13, da energia, quem tem essa superstição de que a energia da sexta-feira 13 é ruim e tudo mais. Eu não vejo isso, né? É como um dia normal, como outro qualquer. Com certeza. Ai, vai ser um dia místico, aquelas assim. Muito Sim. E aí também estava comentando sobre o tema da nossa live, que é relacionamento, né? Sim. E aí estava falando que o nosso relacionamento, primeiro, é com a gente mesmo, né? Para depois a gente saber se relacionar com o outro. Porque só a gente fica, né? Só a gente fica. Tirando que nasceu né? Gêmeo siamês, que nasceu de fato colado com alguém, todo mundo, na hora do nascimento, cortou o cordão umbilical. Obviamente que a gente traz os nossos processos, mas a gente só tem a gente. E, obviamente, há certos vazios e buracos que fazem com que a gente olhe para a gente no outro. Né? Falta, às vezes, de nutrição, do olhar, da importância que a gente também dá para o favorecimento do outro, o peso que o outro tem, o que acaba trazendo muitas projeções e, consequentemente, muito sofrimento dentro dos nossos relacionamentos. Sim, e mesmo que nasça
nasça como gêmeos, cada um tem a sua hora, né? Um nasce primeiro, o outro Mas nasce... eu falo de Né? siamês que é aquele que realmente nasce grudadinhos, né? O Ah, sim, sim, sim. Aqueles que têm... aqueles que nascem com aquela anomalia da natureza que grudou mesmo. Ali você pode dizer, nasci sim, colado com alguém. Tirando esse fato, sim, muito assim, você não nasceu colado com alguém, porque até os gêmeos, cada um tem um parto. Tem sim. partos de gêmeos que a pessoa entra em trabalho de parto para o outro gêmeo. Então, com diferença de horas, eu já vi gêmeos, eu conheço gêmeos que nasceram com diferença de 48 horas entre um e outro. Uhum. Então, não é porque você não é alma gemelada. Ai, gente. Alma gemelada é ótimo. É que eu tenho uma Sim. musiquinha em homenagem a isso, mas isso é um tema para uma outra live, a gente falar de almas gemeladas, almas gêmeas. E esse conceito que as pessoas trazem com tanto peso, que as pessoas colocam peso para o relacionamento, que sim, Sim. é uma fatia, como eu sempre falo, da nossa vida. E não a pizza, não a metade da pizza, nem toda a pizza. Muitas vezes, se a gente coloca o relacionamento no lugar onde ele está, que seria um pedaço ou um quarto de pizza ali, a gente tem como nos nutrir com outras áreas. Então, eu tenho a área das amizades, que também é um tipo de relacionamento, a área do relacionamento de foro íntimo, né, que eu me relaciono, parceiro de vida, a área do trabalho, a área do bem-estar, né, que é a área dos hobbies, que eu olho para mim mesma, a área do trabalho, dos projetos, que também eu não posso deixar de fugir para relacionamento, né? Porque tem gente que negligencia relacionamentos em prol do trabalho. Porque dependendo da sua energia, independente de você ser hétero ou homossexual, homem ou mulher, as pessoas nascem com energias mais femininas e masculinas. E certas áreas da vida têm mais peso do que outras. Então, homens e mulheres que nascem com uma energia, uma carga mais masculina, têm a tendência a se dedicar mais ao trabalho, se auto-negligenciar e negligenciar os relacionamentos. Eu sei porque eu sou uma pessoa assim, viciada, workaholic, deixar no amor, full time. Mas tem outras pessoas, homens e mulheres, que também nascem com essa energia feminina, que muitas vezes o que é o centro da vida e a autonutrição maior é estar com um parceiro romântico. E aí essa pessoa negligencia amizades, negligencia a si mesmo, negligencia trabalho em favorecimento do relacionamento. Então, já sabendo disso, já fica mais fácil. Se eu tenho essa energia extremamente feminina, essa carga de dar mais vazão para relacionamentos, dar um peso necessário, significa que às vezes eu acabo fazendo mais concessões para eles, né? Porque eu tenho um ritmo um pouco mais acolhedor. Então, assim, a minha família de origem vai ser o início de tudo, vai ter um peso muito grande. A minha família de criação que eu formo na fase adulta vai ter o peso maior que tudo. Ou, não, se eu tenho uma energia mais masculina, tá, eu tenho aqui meu trabalho, mas os meus relacionamentos estão negligenciados. Eu tenho aqui os meus hobbies, mas os meus relacionamentos estão aqui. Não, quando der tempo. As duas formas, quando a gente dá muita vazão para uma e para outra, acaba trazendo prejuízos para a nossa vida. Porque tudo que a gente dá muita vazão cresce. E a frustração também. Negligenciar parceiros românticos também não faz com que a gente não saiba se relacionar. Né? E somos seres relacionais. A gente se sente nutrida e vista estando produzindo. E associa o nosso valor a estar produzindo. Então, se eu nunca estou produzindo, eu me sinto horrível dentro do meu relacionamento, né? Ou se eu dou muita vazão por ter essa energia feminina, se eu nunca tenho ninguém, eu também não me sinto vista. Se eu não tenho alguém para estar ao meu lado e dizer eu estou com alguém, não trago em mim essa satisfação para olhar para outras áreas.
significa que você se tratar, né, se distribuir essa energia, vai deixar de ter o peso, essa importância na sua energia, nessa sua carga maior? Não. Significa que você vai ter maior equilíbrio. Até na hora de negociar essas parcerias, porque né, relacionamento é negociação, tá? Na hora de você fazer os acordos de relacionamento, você vai ter condições maiores de dizer, tá, eu sei que eu sou mais energia feminina, que eu vejo muita mulher assim, com energia feminina, né? E que eu necessito ter um parceiro romântico, que isso me valida, tá, mas eu tenho que buscar nutrições em outras áreas da minha vida, eu tenho que olhar para mim mesmo, né? Porque eu até amo o outro, mas eu tenho que me amar mais. Eu sempre gosto de falar da música da Julia Gunn, que eu até te amo, mas eu me amo mais, eu me amo mais. Então, ter o meu momento para mim, porque isso também traz a admiração do outro. Porque o outro não quer ter o peso, o fardo de ser a fonte nutridora e te fazer feliz. Ele quer uma pessoa feliz para ajudar ambos a serem mais felizes. Eles não, nenhum homem ou mulher quer o peso de dizer, cara, se eu sair da vida dessa mulher, ela fica totalmente perdida e triste. Nossa, se eu não nutrir ela, se eu não for amigo dela, se eu não for tudo dela, ela fica totalmente triste. Da mesma forma, na outra polaridade. Quer dizer que se ela não trabalha, como às vezes existem muitos homens, se ela não trabalha, se eu não estou gerando de renda, se eu não estou produzindo um valor X que eu coloquei para mim mesma, se eu não tenho um objetivo nesse sentido aqui, que, calma, não, eu não posso olhar para você. Eu também acabo negligenciando o outro e tirando o outro a importância que ele tem. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A gente tem tudo, como eu falei, são fatias. Dar o peso necessário de equilíbrio para isso. Porque quando a gente coloca peso em muito lugar, significa que a gente também está num olhar mais infantil para aquilo. Porque se eu só me nutro daquilo, é que não um vício. Existe vício em trabalho, existe vício em relacionamento. E aí a gente pode abrir essa seara para vários cantos. Então, é sempre falar, é uma pizza? É uma pizza. Então, eu vou lá e eu escrevo perante mim mesma qual é dessa pizza aqui, qual é a parte que eu coloco para relacionamento, qual é a parte que eu coloco em cada... Acho que não dá para ver direito aqui. Qual é a parte que eu coloco em cada um desses, qual é o peso que eu estou colocando dentro dessa fatia, para perceber primeiro, né, que esse é o autoconhecimento, para perceber aqui se eu estou dando mais vazão para o meu relacionamento ou para uma busca de relacionamento, ou estou dando mais vazão para uma busca de uma perfeição no trabalho, e aí acabo fugindo do mesmo jeito. E eu fico preenchendo vazios, porque eu fico nessa busca, porque tudo que a gente busca demais, a gente negligencia outras partes. Consequentemente, a gente traz aqui aquela sensação no corpo, que é aí que a gente traz, né, na terapia, aqueles vazios de eu não estou me nutrindo, eu não tenho o reconhecimento no meu trabalho, aí eu vou buscar comida, selex, eu vou buscar entretenimento, vou me distrair, vou abstrair para que eu não como uma forma de entretenimento, mas como uma forma de fuga. Né? Ou eu não tenho um parceiro romântico, eu não sou amada, eu não sou vista por ninguém, então eu não vou olhar para o meu trabalho, eu não vou olhar para nada, eu vou ficar aqui nesse clima e desesperado e eu tenho que ter alguém. E como eu já vi muitas vezes, muitas energias femininas falando assim, procura-se um homem desesperadamente, gente, postando, procura-se alguém para sair esse fim de semana. Eu fico, oi? Eu, na hora, vejo, tá bom, tá ali uma energia que precisa olhar para isso, porque se a pessoa desabafou aquilo, imagine como o mental interno dela. E tem gente até que não se importa mesmo. Ih, menina, olha, tô nem aí. Porque geralmente as energias femininas não ligam que ela liga de não ser vista e estou num relacionamento. Ela não liga que as pessoas olhem para ela e digam, gente, você tá postando isso? Não tô nem aí. Eu quero estar com alguém. Então, vou colocar aqui o outdoor, por favor, me chamem. Eu acho engraçado, né? Mas, só para lembrar que, nem do céu, nem do mar,
usar e deixar cada um no seu devidinho lugar. E que é difícil, tá, gente? Horas da nossa vida, a gente vai dar mais vazão para uma coisa do que para outra. Obviamente, se eu sou uma mãe que acabei de ter um filho, essa parte da minha vida vai ter um pouco mais de peso e de visão minha, de dedicação minha. Se estou começando uma nova empresa, né? Estou começando um novo cargo, obviamente isso vai ter que precisar um pouco mais de mim. Se eu estou iniciando um novo relacionamento, obviamente que eu estou construindo ali, né, os parâmetros, fazendo as negociações faladas e não faladas para dedicar aquilo. Sim, mas isso não significa que só porque você se apaixonou, que você vai esquecer tudo e todos na sua vida. Não é só porque você nunca tem ninguém que você precisa ficar melancólica, que vai ficar, meu Deus, para a tia, né? Que são preocupações Sim. muitas vezes reais por toda uma pressão da sociedade, né? E também dos homens. Porque a gente fala muitas das mulheres que geralmente é que procura mais autoconhecimento. Mas os homens também se sentem pressionados. Cara, eu já tenho não sei quantos anos X que foi estipulado, vamos botar aí, entre 25 a 35 anos. Eu não estou em tal lugar financeiramente, eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não tenho uma pessoa. Por eu não ter uma casa, eu não posso ter uma pessoa, eu ainda não ganhei o valor X que a gente, né, até como homem, a gente estimula dentro dele para se sentir confiante o suficiente para ter que formar uma família, aí fica essa pressão dentro dele. Não, agora que eu atingi esse valor X, eu posso, eu tenho. Aí, se eu atingo o relacionamento, se eu atingo o valor X, eu fico, não, mas eu tenho 35 anos, eu ainda não tenho o filho, eu não tenho o segundo carro, eu não tenho uma casa na praia, e a minha esposa ainda não teve um filho. Será que eu sou incapaz? Será que eu sou infértil? São dores reais que a gente se projeta. Da mesma forma que mulher, não, você está com não sei quantos anos, e aí você não sei o quê. A gente vê cada absurdo dentro da internet que eu fico assim, não, Sim, mas é a forma que eles sabem agir, né, com a consciência que eles têm. E aí, então, porque a gente veio para se relacionar, né, e os relacionamentos são o nosso espelho, né, de nós mesmos. Então, como você colocou lá, se a pessoa está tão desesperada, tentando encontrar outra pessoa para preencher o vazio que está dentro dela, ela pode procurar 1000 pessoas que não vai preencher o vazio, porque esse vazio é dela, ela precisa preencher pela autoestima, pelo auto-amor, pelo auto-valor, e aí não adianta ela buscar fora, primeiro ela precisa se resolver dentro. Então a gente às vezes usa a fuga, né, como o sexo, como você colocou, a comida, várias outras coisas para preencher esse vazio, até mesmo o relacionamento. E aí projeta no outro a sua própria felicidade. Sim. Mas que na verdade a felicidade precisa vir de dentro para somar, como você falou. E aí então, e tem muitas mulheres também que buscam um parceiro ou um homem como salvador, porque, né, vem do pai, né, busca um parceiro parecido com o pai, e o homem parecido com a mãe, para que venha salvar, para que venha cuidar. E não exatamente é isso, né? Então, você precisa buscar um marido, ou uma esposa, ou um companheiro, porque você precisa ver ele como um companheiro. Se você vê como pai ou como mãe, aí vem as desavenças, porque você... E aí vem as cobranças, vem tudo os desafios do relacionamento. Semana passada eu vi um provérbio que me disseram que era chinês, mas eu acho que vale para tudo na vida, mas principalmente para quando agora que a gente está falando de relacionamento e essa projeção do olhar para fora e buscar no fora a nutrição que a gente do vazio do dentro. E no provérbio fala assim: quando a gente olha para o outro, mas fala mais de culpa o outro, o olhar ainda está na projeção e para fora. Então, se eu ainda preciso do outro, eu tenho que olhar para o outro como mantenedor da minha vida, nutridor principal, fonte principal da minha vida, meu olhar estar para o outro. E eu também não me responsabilizo. Eu olho para o outro, que é muito mais fácil do que olhar para a minha própria dor. Se eu
começa, aí na segunda parte da evolução eu começo a olhar para mim. Aí muitas vezes eu me culpo, eu me coloco ali, ai, tá vendo como eu errei, tá vendo? Mas é um passo da evolução, e muitas vezes isso também se chama autoconhecimento. É quando você começa a olhar para si mesmo, para olhar para que vazio é esse. Primeiro você tem a noção do que realmente tá vazio, seja por qual motivo, por dependência, por codependência, seja porque eu nunca me observei, nunca tive autoestima, nunca me nutri direito, nunca aprendi de fato. Porque a gente não é ensinado, somente mulheres, a se olhar. A gente é ensinado a projetar no outro e no relacionamento. Traz muito peso, né? Enfim, todo mundo aqui. Que é muito mais fácil a gente culpar o outro. Então, o próximo passo dessa coisa é eu me responsabilizo. Aí vem a gente colocar aquele chicotinho. Ai, porque eu fui ruim, porque eu fui essa, porque eu fui aquilo, porque eu fui aquilo. Mas é um passo para a gente perceber, porque pelo menos a gente está olhando para a gente, não está só projetando no outro. E o terceiro passo dessa evolução é aceitar que foi como foi. Perceber que, tá, o outro teve culpa nisso, eu tive culpa nisso, o outro teve responsabilidade por aquilo, eu tive consequências, eu fiz isso, o outro reagiu daquele jeito. Mas tinha que ser como é para que eu pudesse aprender. Nesse momento, é o momento que a gente gostaria que a maioria tivesse, porque é o momento de maior equilíbrio, que você já está pronto para soltar tudo de negativo e ficar no seu caminho do meio. Porque eu sempre falo que a gente está caminhando para ser humano. A gente não está caminhando para ser nem luz, ascensionado. Senão, se a gente fosse ascensionado, a gente não precisava voltar, gente. Pelo amor de Deus, tudo bom, querida? E nem a gente está procurando ser só trevas. E eu errei, eu sou essa pessoa odiosa desse mundo. A gente está procurando um caminho do meio, como o lindo Bojenha sempre fala. Então, se eu fico só olhando para o outro, que é uma dor nos nossos tempos, tá? Eu estou ali não olhando para mim mesma. Se eu começo a olhar para mim mesma, eu me responsabilizo e eu talvez me culpe muito, que gera muita dor, muito sofrimento e muitas doenças também. O do olhar para o outro e de olhar só para si mesma, sem só se responsabilizando e se culpabilizando. A partir do momento que eu evoluo essa parte e fica nesse caminho do meio de dizer foi como foi, dou ao outro o que é do outro a responsabilidade, dou a minha o que é responsabilidade minha, fica muito mais fácil, né? Mais leve a gente seguir a vida e os nossos relacionamentos com toda essa vida vai melhorar. Sim. E uma das coisas que eu vejo também é que, tipo, mulheres e homens que terminam o relacionamento acha que fracassou nessa área de relacionamento. Mas, na verdade, não é. É assim, você não sabia lidar com aquele relacionamento. Sim. Por isso que acabou. Então, com a consciência que a pessoa tinha, com o conhecimento que a pessoa tinha, não tinha como ela agir diferente, só daquela maneira. E aí, tirar esse peso de, eu sou um fracasso no relacionamento, eu sou uma pessoa ruim por conta disso. Mas, na verdade, não é. Então, às vezes, não era para você ficar naquele... Às vezes, não era para ficar naquele relacionamento porque você não soube lidar com aquilo, com aquela situação que aconteceu. E aí, tirar esse peso todo, né? E ficar... se eu voltasse. Não, meu amor, não tem como a gente voltar e rever e ser diferente. E muitas vezes a gente ainda fica... Eu sabia dizer, eu sabia fazer. Por que eu não falei aquilo? Lembro e elaboro. Lembrando e elaborando depois de algumas semanas ou depois de algumas horas. Mas eu deveria ter dito aquilo. Eu deveria ter me posicionado daquele jeito. Tá, isso aqui é o que você... É o banco de dados, que você tem aquela informação. Como existem vários livros que estão aí. Não significa que você leu aquele livro ou se você internalizou aquilo ali. A partir do momento que eu... É porque não consegue colocar na prática, justamente, né? Conhecimento só é conhecimento, e aí ele vira sabedoria quando a gente coloca em prática. E muitas vezes a gente não tem essa potência toda para colocar em prática, por não saber lidar depois com a sensação, com as emoções. E aí, por isso que fica só no mental mesmo, como você coloca. E se você já sabe, aqui, tem gente que nem sabe.
Já sabe aqui, tá, eu só não consegui ir na hora, mas uma hora eu vou ter um estado de presença e não é se culpabilizar porque não ter conseguido naquela hora, não ter feito diferente, não ter tido... Primeiro, você está aprendendo, ninguém está sabendo. Por mais idade que você tenha, você tá aprendendo e experimentando. Então, eu sempre digo, sempre tente cometer novos erros. Porque se a gente está fazendo novos erros, significa que a gente aprendeu aquilo ali, então, próximo passo, próximo erro. A gente precisa ficar no perfeccionismo, porque o perfeccionismo deixa a gente, né? Porque o perfeccionismo a gente fica só aqui, também no mental. E a elaboração, e novamente, voltamos à projeção. E quando a gente realmente tem o estado de presença de dizer, calma, espera, eu agora não consegui. E a gente vai conseguindo aos poucos, porque isso também é um exercício. Eu posso falar com você agora, porque eu ainda não consigo. Gente, isso não é fracasso. Isso é, na verdade, uma grandiosidade tremenda. Eu não dou conta de conversar com você nesse momento sobre isso. É assumir isso, né? Não é que eu não consigo agora lidar. A passiva agressiva, né? E dar o voto de silêncio para a pessoa, não. Não consigo. Eu ainda não consigo falar com você pessoalmente. Eu consigo chegar em casa e falar, mandar textão do WhatsApp. Eu ainda não consigo falar, mas eu consigo mandar o áudio. Essa sou eu, viu, gente, que eu fiz isso com uma mesma pessoa. Eu ainda não consigo, mas eu consigo mandar um link de um vídeo de um que eu mesma gravei, porque eu não consigo te encarar. E depois de um tempo que a gente vai trabalhando... É a maneira que você lida com isso, né? Mas foi uma evolução. Para quem nunca falava, Sim. já começar a ter essa presença de não só se culpabilizar porque não consigo dizer, para que em algum momento chegasse, pronto, agora aconteceu, me dá só pelo menos 5 minutos, porque eu sei, eu já me conheço, né? Eu trago em mim certas coisas, como eu sou muito de fogo, sou essa pessoa extremamente reativa, então, e ativa, então calma, não quero obliterar almas, então deixa eu só me restabelecer para saber, porque eu não posso ser sequestrada, porque os nossos sentidos, os nossos instintos sequestram a gente. E agora... Porque a gente vira bicho, né? E nós somos bichos. Agora, 5 minutinhos depois, eu já posso conversar com você. Ou eu não vou conversar com você, porque eu também não quero lidar com você real, oficial. Então, mas a gente sai dessa questão aqui e a gente para e pensa, cara, eu só estou experimentando. Esse relacionamento foi errado, eu só estou experimentando. E como eu vejo muitas vezes, a gente fica tão apegado a eu queria ter agido diferente e pensa no fazendo recorte só das coisas boas e se colocando como o ruim da história para reconquistar a pessoa. Eu sempre digo que reconquistar, reviver, não é viver aquele relacionamento que já passou. Primeiro, você não é mais aquela pessoa quando você conheceu aquela. Seja em um novo relacionamento ou revivendo com alguém é mesmo relacionamento. É um novo relacionamento. Você não é mais aquela mesma pessoa. A pessoa também não é mais, porque passou-se o tempo, passou-se meses, semanas, que seja, passou-se a vivência de vocês. E para que haja um retorno, você vai ter que agir um novo reconhecimento do outro, com as mudanças do outro, e as suas, com as suas próprias mudanças, para que assim vocês consigam reatar um novo relacionamento. E eu sempre digo, é sempre um novo relacionamento. Se eu tenho aquela minha amiga de quando eu tinha 10 anos, o relacionamento era de um jeito e as conversas e brincadeiras eram de um jeito. Se é a mesma amiga é aos 15 anos, as conversas e os temas de namoradinhos são que vai dominar. Se essa mesma amiga fica comigo até os 25 anos, boleto para lá, coisas de adultinhos para cá. Se eu tenho essa amiga com os 40 anos, vai ter os problemas e as crises dos 40 anos. Se vale para amizade, por que não vale para relacionamento? Se eu sou aquela pessoa, eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos, de 25, de 40 anos. Então, cada um dessa fase vai ter que ser, mesmo dentro de um mesmo relacionamento, vai ter que ter novas negociações e um novo tipo de relacionamento, porque você não é a mesma pessoa de 20. Eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. E até mesmo um relacionamento entre homem e mulher, ou, não, né? Eu gosto de tirar o olhar do olhar para o relacionamento, porque a gente fica tão focado
em só aquilo, que muitas vezes a gente não consegue abstrair e parar e pensar e, né, expandir o nosso olhar. Ah, é verdade, né? Se vale para minha amiga, realmente vale para o meu parceiro romântico. Sim. Porque cada fase é uma fase, tipo namoro, né? Casamento, quando se tem os filhos. Sim. Cada fase tem uma consciência diferente, né? Perfeito. Porque você vai adquirindo experiências, conhecimentos, sabedorias, e ali você vai vivendo de uma forma diferente. Por isso que você vive com uma pessoa a vida toda, mas não conhece ela 100%. Com certeza. Então, se você se conhece e vai se conhecendo com os anos, fica mais fácil de você lidar com qualquer relacionamento. É verdade. Porque aí você sabe quem você é. E você pode, né? Aconteceu uma situação, né, e aí você vai saber lidar um pouco melhor. Não que você vai saber tudo, mas vai lidar melhor com cada relacionamento. Eu venho de um relacionamento de 18 anos. Nossa, tá. E 17 vai para 18 esse ano. E aí, tipo, cada fase é complicado. Tipo, eu tive o único homem, como diz, né, que teve o ato sexual foi com ele. E aí, até muito pouco tempo atrás, eu sentia a vontade de ter outros homens. Sim. Até comentei isso com o meu marido. E aí, eu me culpava por isso. Sim. E aí, porque, eu não posso sentir desejo porque eu tô casada. Mas não, eu sou uma mulher. Então, eu posso sentir desejo por outros homens, mas eu escolho estar do lado dele, porque eu escolhi esse relacionamento. Então, pode ser que muitas pessoas, eu tô sentindo desejo e atração por outro homem. Será que eu não gosto mais do meu parceiro? Não quero mais viver nesse relacionamento? A gente escolhe. O animal vai sentir, o olhar da vai ter o desejo. Agora, a gente escolhe como consciência ceder aquilo, animal ou não. Sim. E aí, quando você se conhece, não, tudo bem, né? Eu sou um ser humano, eu vou sentir os prazeres terrenos, né? Mas aí e o relacionamento é uma escolha diária, né? De você querer estar com aquela pessoa, de você estar bem com aquela pessoa ou não. E às vezes você vai fazer pelo parceiro, pelo prazer de fazer. Sim. Mas sem peso. E às vezes você vai dizer, vai sentir, não, eu não quero fazer hoje e tá tudo bem. Sim. Essa é a liberdade dentro de um relacionamento. Então, não se sentir obrigada a nada, né? Só porque tá num relacionamento. Então, cada consciência e cada percepção que a gente vai tendo durante o relacionamento também é importante, né? Sem que você pegue todo o sentimento da outra pessoa, tipo, eu vejo ele triste, então eu não quero ver ele triste. Mas ele precisa passar pelaquela tristeza porque você também passou. Então, é você deixar a pessoa passar pelo processo também. Então, não querer livrar a pessoa de sentir, de estar ali naquela situação. Você pode auxiliar como você pode, mas tirar ela dali não tem como. Seja num relacionamento entre casal, ou de amizade, ou de mãe e filho, ou de qualquer relacionamento. No trabalho também. Porque assim, você passou por várias fases. Você passou pela fase de estudar, a fase de conquistar as coisas, a fase de ser mãe, a fase dele ser pai, as fases dos filhos começarem a crescer, a desamamentação, dependendo, porque assim, é uma vida que você passa. Então, nessas fases, existe um momento de você estar mais conectado com a pessoa. Parece que agora a gente está vivendo uma nova lua de mel. Agora não, agora está um pouco mais afastadinho. Estou na fase agora de focar no meu projeto. Agora não estou na fase mais... Agora não estou mais na fase disso, estou na fase de focar novamente para o meu relacionamento. E essas dores e essas inseguranças e fragilidades, vividas dentro com um parceiro só,
traz muita força, resiliência e também muitas dinâmicas de, meu Deus, será que eu estou sendo suficiente? Será que eu não estou fazendo nada? Será que, não, agora está tudo bem? Esses confortos, essas inconstâncias que não necessariamente precisam ser totalmente doloridas, obviamente, em alguns casos, a gente vai doer, nossa, porque, minha esposa agora está se dedicando a só a maternidade. Será que eu agora não existo mais para ela? Meu marido agora está com um projeto novo. Meu Deus, será que agora eu não existo mais para ele? Meu Deus, ela agora está num projeto novo. Será que eu não vou existir mais para ela? Mas agora a gente já está na fase, por exemplo, dos filhos irem embora. Como é que vai ser essa dinâmica agora? Porque a gente antes focava só nisso. Então, são dores que a gente vai tendo, até mesmo durante um relacionamento longo, que a gente tem que estar preparado para vivê-las, né? E passá-las, né? Com a própria pessoa. Sim. Oi, Lid. Então, e ter os hobbies em separados. Sim. Porque estando num relacionamento, não quer dizer que você precise estar sempre coladinho, sempre junto. Ser junto porque e separado, senão você... facilita muito o relacionamento. Porque a pessoa sabe, cara, qualquer coisa, né? Eu passei por uma separação em que a pessoa... eu era, na época, mãe tempo integral, estava começando um projeto, estava com aquela pessoa, a pessoa realmente fazia, tinha um peso muito grande. E aí, eu lembro que quando ele terminou comigo, eu falei assim, gente, foi um desabafo, assim, eu falei, gente, você é uma das pessoas, você tem um peso muito grande, uma das prioridades da minha vida. E agora? Que, tipo, tava tudo bem e não vai estar mais. Ele, sim, mas você... Olha o peso que a gente tem, outras coisas na nossa vida. Mas sim, você tem sua vida, você tem seus hobbies, você não tem aquilo que você faz? Você não está montando um projeto novo, assim, assim, assim? Você não tem seu trabalho? Você não tem o seu filho? Aí eu parei e pensei, é verdade, eu sei que eu sou uma das prioridades da sua vida, mas você vai ficar bem. Então você vê que até dentro de um rompimento tem um acolhimento, né? Aí eu parei e pensei, é verdade, ele não está errado. Até o conforto dessa pessoa se despedir da minha vida com maior tranquilidade, por mais que que houvesse a dor, tava porque, a pessoa não vai ficar devastada porque eu sou tudo para ela. Sou tudo para ela. Não, calma. Vai sofrer, vou sofrer. Porém, eu me sinto mais tranquilo e confortável de, a gente tem isso aqui junto, a gente faz isso aqui junto, mas em separado ela também tem uma vida. Então, que bom. Até para quem está vivendo isso, você se sente muito mais confortável, cara. Eu tenho isso aqui. Qualquer coisa, se tudo der errado. Sim. E o peso dessa frase, eu faço tudo por você. Nossa. E aí a pessoa acaba se esquecendo de si própria. E aí quando acaba esse relacionamento, a pessoa se sente perdida porque vivia em função da outra pessoa. Sim. E aí onde não sabe lidar e alguns acabam se suicidando por conta disso. Depressões, processos bem complexos, porque a pessoa perde a referência dela mesma, a essência dela, né? Se referencia a partir do relacionamento do outro, e aí traz esses pesos. É por isso que eu falo, é como uma fatia, a gente volta para o início, é como uma fatia. Se a gente coloca relacionamento com um peso ou um tamanho maior do que ele deveria ter, né? Porque tem que ter um peso. Obviamente que alguém vai dar mais peso para ele, outras pessoas nem tanto, outras pessoas não vão nem ligar. Então, tudo bem, cada pessoa. Mas assim, a gente tem que dar um peso para aquilo. E se essa fatia fica sendo a metade da nossa vida, mais que a metade, fica muito... Aí vem as dores existenciais, as dores de alma. Aí fica, meu Deus, eu não posso perder essa pessoa de jeito nenhum. Essa pessoa não pode ousar olhar para o lado. Por quê? Porque se o meu referencial está perante esse relacionamento, eu já vi pessoas que o referencial dela é eu ser esposa. O meu referencial é eu ser esposa de fulano. Eu já vi muita gente, assim, não é uma crítica, mas é uma alerta para você observar. Que às vezes a gente olha assim nas bios... Eu fui muito assim. Eu fui muito assim. Você percebe que naquele momento você trazia
muita insegurança e muita dor? Porque você colocava... Sim, é porque eu me escondi atrás dele, né? É como se escondesse. É bem esse exemplo, assim, é bem claro e é bem petititinho, mas a gente vê o peso de, tipo, bota na bio, @Luísa esposa de fulano, e o @ do fulano. Sim. Mãe de um príncipe, o nome do príncipe. Pai de uma princesa, mãe de uma princesa, mãe de não sei quem. Às vezes a pessoa só coloca isso na bio. Mãe de não sei quem. Mas quem é você, né? Quem é você? Mas essa rede social é sua, garota. Como assim? Tudo bom, meu amor? Não precisa botar você com uma qualidade de esposo de não sei quem. A gente vai ver nas suas fotos no seu feed. Relaxa, Sim. querida. Você não precisa botar como seu referencial de mãe de não sei quem. E eu posso dizer assim, como mãe de não sei quem, porque eu fui mãe tempo integral, tá, gente? Eu já fui essa pessoa que largou outras coisas na vida por conta da maternidade. Mas eu nunca me vi dentro da maternidade colocando esse peso para isso. Então, muitas vezes eu falava assim, meu filho está pequeno, eu não posso olhar para relacionamento agora, porque eu preciso me dedicar a ele. E eu gosto disso. É gostoso para mim. Eu agora poderia estar trabalhando e eu poderia estar seguindo uma carreira, porque trabalhava. Seguir uma carreira, ter uma profissão, mas agora o importante que me nutre mesmo é isso. Mas no momento que eu achei mais confortável, agora eu preciso olhar para outras coisas na minha vida, porque o meu filho levou uma dedicação inicial, mas agora eu estou precisando de um relacionamento, eu estou precisando de ter outras metas na minha vida. Porque também eu já estava começando a perceber que ia ficar pesado para ele. Eu não estava colocando ali, tá vendo? Porque existe isso. Eu vou botar tudo. Eu fiz tudo para esse relacionamento. Eu fiz tudo para você, meu filho. Eu deixei para, né? Que eu fiz, não, calma. Agora foi um período. E tá tudo bem ser um período. Agora tá na hora de olhar para outras coisas e lidar. Meu filho tem que bem lidar com essa dor de que a mãe não vai estar aqui tão presente. Foi tão devagarzinho essa questão de eu sair e deixar e ter a minha própria coisa que ele faz. Ai, mãe, é verdade, né? Hoje, ele aos 13 anos fala, ai, mãe, é verdade, né? Eu sei que eu não sou mais pequeno e que você não tem o tempo todo mais para mim. Mas, quando eu era pequeno e eu precisava, meu filho falou isso para mim, gente. Eu precisava mesmo, né, mãe? E claro que isso acaba trazendo para ele também uma sensação de segurança e de conforto de que a mãe está ali para ele. Mas agora não, né? Ele mãe, quando você é só para mim, aí depois você ficou para mim, para não sei quem, que era o meu namorado da época, e que fazia bem, você estava tão feliz. Olha a diferença. Você estava tão feliz casada com si mesma, que agora que você está, na visão dele, casada com não sei quem, você está mais feliz ainda. E aí, quando houve o término, ele, mãe, que pena que você ficou triste e passei por esse período, mas que bom que você ainda continua feliz consigo mesma. Então, você percebe que o olhar, o exemplo que a gente dá para as crianças é que está tudo bem a gente estar só, está tudo bem a gente estar acompanhado, está tudo bem a gente se dedicar em certos momentos da vida, até um relacionamento, por agora o meu esposo, a minha esposa, precisa que eu olhe mais para ela, seja por algum motivo de doença ou por algum motivo, eu olho mais para aquilo. Mas calma, não é tudo na minha vida, é só um período. Como eu falei, novamente, a gente volta a preencher todos os nossos lados. Porque se a gente tem... Cara, eu tô com o meu amado aqui que eu preciso dar uma assistência. Porém, contudo, eu tenho o meu hobby ali. Eu não posso soltar, por exemplo, a pessoa que precisa caminhar. Tipo, eu não posso deixar de fazer isso. Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de tutupãs leoninas, né? Aquela pessoa que gosta de se arrumar, de se priorizar. Então, eu não posso deixar de olhar para os meus cabelinhos, fazer as minhas coisinhas, tá? Porque se eu deixo de fazer isso, eu não me sinto mais eu. Então, eu perco a minha referência, a minha bússola interna. E dentro de um relacionamento, isso é o que vai acabar, que pode mudar entre você ser feliz e ser dependente, né, do outro, e se esconder através do outro. Sim. E quando a gente perde essa essência, essa referência que você fala, às vezes perde a frequência de como o outro se apaixonou por você. Por isso que acaba o relacionamento. Porque você se deixou para trás. E aí não tem mais frequência, a pessoa não consegue mais te encontrar, porque você não está mais ali. E aí é onde pode sim vir a ter um término.
se você não voltar para você. Porque tudo começa em você. Você precisa, primeiro, manter a sua frequência, né, de ser quem você é, para depois se conectar com as outras pessoas. Você precisa se conectar com você primeiro, para poder se conectar com as outras pessoas. Porque é isso que faz a atração, né? Sim. Olha, Mary, eu fico tão feliz que eu vejo que você passou horas a fios em uma live. Pois então, vamos para nossa meditação Vamos para a nossa... e nossa aplicação do reiki. Também estou orgulhosa de mim mesma. Eu fico tão orgulhosinha. Cada vez mais a Mary está muito mais parecida como eu. Falando que nem eu aqui, na polaridade inversa. Tentando, olha, já não estou mais dessa vez eu refleti muitas coisas sobre o meu relacionamento e anotei, né? Mas hoje eu não precisei olhar tanto. Veio, né? Tudo na hora que precisava vir. Como, né? É no confiar que a gente tá no momento certo e presente, Vocês né? acham que o fato da gente estar aqui nas mídias sociais não é um desafio, seja da gente aprender a responder ou aprender a se colocar, aprender a botar limites, aprender a atrair. É complicado, gente. E quando você vê assim, é muito fácil para ela, meu amor, não. Que a pessoa... A gente cria habilidades para isso, mas a gente precisa lidar com as nossas emoções internas o tempo todo. Então, seja aqui, seja num relacionamento, seja em qualquer lugar. Que é muito fácil para não vai ser muito fácil para outra. Dentro dos relacionamentos, a gente consegue se relacionar de uma forma muito fácil, muito tranquila e leve. A gente que já não consegue, já fica toda cheia de travas e tudo bônus e afins. Então, sempre que você vê a gente assim, você fica, nossa, parece tão fácil para Pois é. Agora, já não foi, menina, no começo? Isso, a gente abre essa seara, tudo tal. Eu gosto de falar. Que o caminho a gente faz caminhando, né? Seja em qualquer momento da vida, né? Então, a gente precisa dar o primeiro passo, assim, até mesmo na terapia. Não confio na pessoa ali que eu vou estar contando a minha vida. Então, você precisa dar o primeiro passo de confiar primeiro em si mesmo para poder confiar no outro, né? Então, todo mundo tem dores. Então, não é porque a gente é terapeuta que a gente não tem. Então, a gente só caminhou um pouquinho a mais do que vocês. Mas... nos bastidores, como a gente é toda cagada. Tô brincando. Assim. Como todo mundo, né? Não somos seres de luz, até porque senão a gente não estaria aqui, né? Sim. Olha. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Sim. Ai, como é que eu faço? Clica na imagem e aí vai aparecer, não? Acho que só você consegue fazer. É o quê? Só você consegue fazer isso. Fixar o comentário. Eu não consigo. Eita, nós. Clica aí no comentário e acho que tem como fixar. Quando eu clico, aparecem coisas para mim. Agora sim. Aprendendo aqui também. Aí, agora deu. Pronto. Então vamos lá para a nossa meditação e para a nossa aplicação do Reiki. Hoje vamos direcionar para a área de relacionamentos mesmo, né? Como é o nosso tema da nossa live. Então vamos fechar nossos olhos. Tem um pouquinho de barulho, mas aqui no meu vizinho, mas tudo certo. Então vamos. A vida está acontecendo, né? Então vamos lá. Vamos respirar bem profundo, trazer toda a nossa energia para cá. Vamos respirar 3 vezes, bem profundamente. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Então vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Segura um pouquinho. E solta pela boca. Puxa novamente o ar pelo nariz. Segura um pouquinho. E solta pela boca. Mais
uma vez puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Então, vamos relaxando o nosso couro cabeludo, relaxando o nosso pescoço, relaxando os ombros, braços e mãos. Vamos prestando atenção na nossa respiração, no nosso corpo, nas batidas do nosso coração. Se abra neste momento para receber o reiki e para receber tudo que a gente entregou no dia de hoje. Isso. Relaxa o abdômen. Relaxa as costas. Relaxa as pernas e os pés. Esteja no momento presente. Relaxe todo o seu rosto. E traga todo esse momento na energia do seu coração. Traga tudo para o seu chakra cardíaco. Isso. E agora, vamos para a nossa aplicação do reiki. Então, esteja aberto. A quantidade que você vai receber, a quantidade que você está aberto para receber. Então, se abra, se permita e se aceite ser cuidada neste momento.
Pode ir voltando devagarinho para o momento presente, do aqui e agora. Trazendo a sua presença. E aí, como foi para você? Eu senti bastante choro. Sim, eu chorei bastante. Bastante ciúme, bastante tristeza. Laços com pessoas que as pessoas não estavam prontas para romper, falta de nutrição, principalmente eu senti muito aqui a ofensa vinda do masculino, do masculino interno, do seu masculino através do seu pai, de não se sentir reconhecido e não ter ações, além de muito aprisionamentos sexuais, né? De muitas vezes conectar com pessoas e ficar presas. Eu senti muitos laços, tá? Que eu tentei aqui a gente romper. Muitos contratos de a gente servir o outro a qualquer custo, tá? De não priorizar, de não autovalorização, autovalorização do olhar do outro, tá? São contratos que às vezes a gente traz muito forte para que a gente dissolva, tá? Lembrando que aqui é uma energia única, a gente, né, cada vez que você escuta a meditação funciona. E, obviamente, né, que às vezes de 0 a 10, você consegue, numa meditação dessa, um 5 de alívio, né? A gente está aqui para trazer alívio. Mas cada, assim, para quem sentir realmente fazer um tratamento pontual nesse quesito, tá? Eu senti muita gente apegada a pessoas que perderam. Isso foi o que me veio mais forte. É o apego, né? Apego vísceras, apego a pessoas que foram embora e que você não quer se desassociar. E esse apego faz você ficar possessivo, né? E aí vem a posse da possessão, que você possui aquela pessoa em você, aquela energia que você criou no vínculo. É porque fica desequilibrado o chakra sacral, ou sexual, e o cardíaco, né? Claro que, dependendo do quanto tempo já está desequilibrado, pode desequilibrar todos os outros. Mas então é muito importante. Eu senti que teve muita origem na primeira infância aqui. O não sentir essa nutrição vinda do seu masculino ou a negligência de um masculino, tá? E às vezes, gente, quando a gente fala assim, a negligência não significa que o pai foi ruim, ou às vezes o pai tinha que trabalhar bastante, ou o pai não poderia dar a atenção que você julgava necessária. Às vezes você é uma criança extremamente precisa de muitos abraços. Seu pai não é um pai de muito abraço. Às vezes você precisaria que seu pai passasse mais horas com você, conversando, e o seu pai estava mais trabalhando. Às vezes seu pai estava ali do lado, mas você não sentia ser visto. Isso, na sua visão de criança, acaba se tornando para você uma negligência, tá? Você associou o amor ao não ser visto, muitas vezes ao não ser tocado. O que você busca no outro? Esse toque excessivo, esse serviço infinito, e faz você trazer essa posse desses ciúmes e trazer esses laços, porque esses laços que fortes, desses cordões, traz posse, ciúmes. Eu senti muita questão aqui do plexo, aqui nessa questão não é só o visceral, o sexual, mas assim, do controle. Como foi que você citou? Das inseguranças, né? De não tal, como diz, com o próprio poder, né? Tipo, tá dando o próprio poder para outra pessoa. Por isso que daí sente muito essa falta. Barreiras saudáveis ao interagir com o outro. Isso de barreiras saudáveis foi um contrato que eu vi que está muito forte aqui na meditação de hoje, que eu pelo menos tentei dar uma limpada maior nessas formas de contratos, porque tudo na vida, gente, é contratos positivos ou negativos, tá? Se eu tenho um contrato de, por exemplo, eu sou muito alegre, muito vibrante, eu venho com esse contrato, muito alegre, muito vibrante. Se eu sou uma pessoa mais séria, eu também trago esse contrato. Então, a gente não tem que botar tanto peso para certas coisas que, de fato, não tem. Se eu tenho essa tendência a ser um pouco mais
da posse, não tem nada de errado, desde que ele esteja regulado. O problema que a gente olha aqui é quando traz essa desregulação, tá? Que muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e deixa de ser essência, como a gente citou, tá bom? Então, é que muitas vezes está tão enraizado, como você colocou ali, que a pessoa não consegue sozinha sair dali, porque precisa de uma limpeza energética mais profunda para que a pessoa consiga fazer o movimento, porque foi condensando tanta energia ali que não tem, tipo, vira mais bola de neve, que ela não consegue ver uma solução ali, né? E aí por isso que é muito importante as limpezas energéticas nesse sentido. Eu senti que pessoas escutaram de alguma fonte do lado masculino, do lado paterno, do lado ancestral, aí já estou indo para a parte dos ancestrais, de que você não se comporta direito, você nunca vai ter ninguém. Você é assim, 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 aí por conta disso você não vai ter aquilo. Você é assim, assim, perante os relacionamentos, e eu vejo que... Você não faz nada direito, não vai arranjar um marido, né? Não importa, é teu gênio, você é muito genioso, o fato de você ser genioso, você não vai conseguir ninguém. O fato de você escutar isso, tá? Acaba trazendo para você uma validação, um mandar muito forte, que a gente na terapia chama de maldição familiar. A pessoa está colocando para você, você ama tanto aquele ente que você cumpre aquela profecia que ela disse para você. Ah, é, né? Então, se... É que você acredita como verdade aquilo, né? E até você desconstruir essa crença, é quando você percebe a sua própria verdade, né? Criança, você quer agradar, então você ama tanto aquela pessoa que você cumpre, é que nem você é muito levado. Você é muito levado. Então, você acaba sendo essa pessoa que sempre está fazendo coisas para comprovar. Tá vendo o que eu sempre disse? Para dizer que por amor ao pai e à mãe. E eu senti que isso é uma coisa que já vinha de ancestralidade paterna. Então, tipo assim, você escutou do seu pai, que seu pai escutou de uma outra pessoa, que escutou de outra pessoa. E isso acaba se imprimindo dentro da própria família uma energia em que todo mundo que passe por aquela família, em gerações e gerações, escutem a mesma coisa. E por frequência você se coloca na sua família, que você sente ressonância, para que a gente quebre. Então, assim, houve uma dissolução, um dissolvimento maior, porque, né, limpar totalmente, às vezes precisa mais que uma sessão. Ainda mais quando é uma sessão coletiva, né? A gente só pega os assim, principais e faz aquela limpeza, que passa assim um bolsão. Limpa mais o som. Mas só para a gente já citar, se faz sentido para você, então você já fica, é verdade, isso daqui. Não, isso aqui não ornou comigo, mas isso aqui ornou. Então foi basicamente isso que eu senti. Principalmente a falta de soltar pessoas do passado. Conectar com energias antigas. Carrega como peso, né? Carrega como energias antigas outras pessoas. E eu não sei aqui, porque energia não tem tempo e espaço, pessoas, inclusive, que de fato perderam outras por morte. Tá? E eu senti isso aqui muito forte, que a pessoa não consegue lidar com o soltar da pessoa. Não é que a pessoa está ali, nem nada desse sentido. Você não consegue lidar com essa perda ainda de foi como foi e soltar. Isso eu senti aqui muito, muito forte já no final. Sim. Aqui a Eliane está falando exatamente de como eu me sinto. Já chorei horrores hoje. Chora, faz o PTO, mão na frente da cabeça, outra atrás, traz esse conforto para você mesma. Precisar, Eliane, de uma nova, de você sentir que precisa fazer uma manoterapia, uma limpeza, vem e faz. Ou escuta novamente, porque a meditação vai ficar até você se sentir tranquila ou confortável o suficiente para procurar uma limpeza energética, né? Uma terapia holística. Apesar que a Mel é tudo, né, gente? A Mel é até psicanalista, né? Tudo. Ai, gente, ela é maravilhosa. Então, se acaso alguém precisar tanto, né, de terapia, tanto as minhas quanto a da Luísa, né, eu sou humanoterapeuta, psicanalista espiritualista, reikiana, terapeuta tântrica e facilito o círculo da vida. E aí, se alguém se sentir à vontade e quiser me procurar, aí fique à vontade.
E se a Luísa quiser falar o que ela faz eu faço e o que... limpezas energéticas, a gente viu, né? Eu limpo contratos, padrões, limpezas ancestrais, limpezas de outras vidas. Eu faço limpezas assim bem profundas, limpezas e demandas até de cunho um pouco mais espirituais. Também tudo que tem um peso energético muito forte, de laços kármicos com coisas, pessoas e situações, na maior parte do tempo é o foco maior das minhas limpezas. Até coisas auto-infligidas, né? Que eu sempre falo que, essa semana a gente estava falando das demandas, a gente fala tanto que demanda, muitas vezes a demanda está sendo da gente para a gente mesmo, de se colocar em situações ruins, de se culpar por muitas coisas, né? E eu vou começando a falar sobre isso nesse projeto desse ano, que é o meu foco. Muitas vezes a gente fica nesse processo de mental, culpa. E que a gente cria muita coisa, né, no mental. A gente fica sentindo essa melancolia, que a gente já cria muita coisa. A gente fica nesses apegos das vísceras, esses apegos de como era gostoso o relacionamento, mesmo às vezes estando dentro do relacionamento. E a gente acaba trazendo essa forma de demanda aí, o que acarreta a gente dar espaço para várias coisas e situações, né? E aí uma coisa leva a outra. Mas as minhas limpezas são basicamente assim, vai na raiz do negócio para a gente resolver mesmo. Sim. Então, algum recado final que você quer dar, Luísa? Ou podemos ir? Né? Sigam a gente nas redes sociais. Se precisar, chama a gente por direct. Qualquer dúvida também. Faz o Pix e tá tudo certo. Estamos aqui, né? E se alguém, né, tiver alguma dúvida ainda sobre relacionamento, a gente pode estar trazendo ainda outras lives, porque numa live só é muito conteúdo para a gente trazer sobre relacionamento, né? E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo de uma coisa ou outra. E aí, a gente pode estar trazendo mais lives sobre relacionamento também. Sim. Então, obrigado pela participação de todos e obrigado mais uma vez ao Luísa por estar aqui comigo. E aí, até a nossa próxima live, então. E tchau! Beijo. Tchau.